Bem-vindos à aula 10. Nossa aula nós vamos apresentar um projeto final, e o projeto final vai ser um sistema de recomendação. Mas, primeiramente, vamos entender o que são sistemas de recomendação. Os sistemas de recomendação estão entre as aplicações mais populares de Data Science atualmente. Eles são utilizados para prever a avaliação ou preferência que um usuário daria a um item. Sistemas de recomendações mais desenvolvidos, como os utilizados por grandes empresas, são bastante complexos e têm uso intensivo de recursos. Sistemas como esse exigem do seu criador um conhecimento base de álgebra linear avançada. Quais os tipos mais comuns de sistemas de recomendação? Nós temos o primeiro tipo, que é o Content-Based, que é baseado em conteúdo. O que ele é? Como é que funciona o sistema? Ele vai focar nos atributos dos itens e retornar recomendações baseadas nas semelhanças entre eles. A ideia geral por trás desses sistemas é que se uma pessoa gosta de um item específico, ela também gostará de um item semelhante a ele. Um exemplo seria a recomendação de vídeos no YouTube, com base nos nossos históricos. Outro tipo de sistema de recomendação é o baseado em item. Eles são bastante utilizados e buscam prever a classificação ou preferência que um usuário daria a um item com base nas classificações anteriores e preferências de outros usuários. Então, aqui como funciona o sistema de recomendação baseado em conteúdo. A gente tem um usuário, consome determinado produto, produto A, então o nosso algoritmo, a nossa análise vai procurar outros itens que são semelhantes àquele item A e vai recomendar ele para o nosso usuário, né? Que o B seria um item semelhante ao A, então ele vai ser recomendado ao usuário. Essa é basicamente a estrutura, né? Como funciona um sistema baseado em conteúdo, tá? Aqui é o sistema baseado em item. Como ele funciona? Nós temos o usuário A e o usuário B, e eles têm algumas compras ou consumos similares. Eles consumiram os mesmos produtos, A e B, porém o usuário B consumiu o produto C. Então, o que o sistema vai inferir? Que provavelmente esse usuário A, ele também vai querer consumir o produto C. Então, ele vai recomendar o produto C para o usuário A, tá? Então, guardem essas informações. A gente vai ver um desses dois sistemas hoje, e no final da aula eu vou perguntar para vocês qual vocês acham que é o sistema, tá? Aqui são algumas empresas famosas que utilizam o sistema de recomendação. A gente tem a Amazon, TripAdvisor, que é um site de viagens, o YouTube, Spotify, Netflix, né, que é o mais famoso. Inclusive, eu trouxe uma noticiazinha para vocês. A Netflix, em 2009, ela ofereceu R$ 1 milhão para quem criasse um sistema de recomendação mais eficiente do que o que eles já tinham. Então, a gente tem esse exemplo, né, da Netflix, que é o mais famoso de sistema de recomendação, e nele, 2/3 de todos os seus clientes assistem todos os filmes que são recomendados. Então, é um sistema bem, bem vantajoso para eles, né? E aqui são os ganhadores, né, desse prêmio de R$ 1 milhão, foram times. É um time de 7 pessoas. Não vou saber a localização deles, localidade deles, mas tem muitas dessas competições também naquele site que eu falei para vocês, o Kaggle, né? Vou já mostrar aqui para vocês, rapidinho. A gente tem aqui, né, o Kaggle. Se vocês olharem aqui em competições, olha aqui que vai aparecer. A gente tem todas as competições ativas para os usuários participarem. E aqui alguns têm recompensa, né? Por exemplo, essa daqui, recompensa de 90 mil. Aí tem a quantidade de times participando, que estão competindo, né? No caso aqui, 203. Aí tem, olha, essa daqui bem famosa, do Shopee, né? Acho que muitos aqui conhecem o Shopee. O que ele quer? O Shopee, ele quer determinar se dois produtos são o mesmo pelas suas imagens. Então, a gente tem essa competição aqui, eles estão oferecendo essa quantia aqui, ó. Essas são as competições ativas no Kaggle, né? No caso, nesse momento, essas competições às vezes são longas, podem durar meses, tá? Tem outras competições que são apenas para nível de conhecimento, né? Para quem quiser ganhar uma medalhazinha também no Kaggle, que isso quer dizer que você está bem avaliado na comunidade. Enfim, é bem legalzinho, caso vocês queiram se aprofundar em alguma dessas coisas aqui, né? Para estar competindo, de repente. Vai que rola aí um projetinho bacana. Deixa eu voltar aqui. Enfim, né? A gente teve esse concurso na Netflix, o sistema. Quem criou o sistema de recomendação melhor do que o que já existia deles, ganhou esse prêmio de 1 milhão. Isso é bem bacana. Aqui é uma recomendação de leitura, né, para quem quiser se aprofundar também. Esse livro aqui ele é bem completo e ele é muito bem classificado, tá? Que é sobre o sistema de recomendação.
Agora a gente vai apresentar o nosso projeto final no Google Colab. Até aqui tudo bem? Vocês conseguiram entender o que é um sistema de recomendação? Alguém puder me dar um coisinha aí? Tudo certo, né? Então, nós vamos começar com o nosso projeto. Sistema de recomendação. Nosso problema de aprendizagem é desenvolver o sistema básico de recomendação de filmes. Nós vamos nos concentrar em fornecer um sistema de recomendação básico, sugerindo itens que são mais semelhantes a um outro item específico. Nesse caso, são filmes. Nesse projeto, nós vamos trabalhar com 2 datasets. O primeiro é UData e o segundo é Movie ID Titles. Esses 2 datasets eu vou disponibilizar para vocês lá no Drive, tá? Com material, para caso vocês queiram praticar esse exemplo aqui que eu vou deixar. E tenha em mente que esse não é um sistema de recomendação verdadeiramente robusto. Ele apenas informa quais filmes ou itens são mais semelhantes à sua escolha de filme. Então, a gente vai começar. Vamos importar as bibliotecas, primeiras bibliotecas que a gente vai utilizar, né? NumPy e Pandas. Tá, agora a gente vai importar os datasets. Lembrem que eu falei que a gente vai utilizar primeiramente 2 datasets, né? O primeiro dataset é o UData. A gente vai importar o primeiro dataset. Esse UData, ele tem as revisões de filmes dos usuários. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a gente vai primeiro fazer uma visualização desse dataset, né? Deixa eu adicionar aqui um comentário para excluir essa parte aqui para não executar. Eu quero só executar diretamente o meu dataset, né? Eu chamei o DF, criei um DF, chamei o CSV e tá aqui o meu diretório desse meu dataset UData. A gente vai dar um print aqui. E aqui, olha, aqui, tá vendo? Vocês estão vendo que meus dados estão separados por /T, né? Tá bem bagunçadinho aqui, então a gente quer organizar. Como o separador é /T, então a gente vai fazer o quê? A gente vai adicionar uma vírgula, passar como parâmetro aqui, o CEP, entre aspas, o meu separador. E vai fechar isso aqui. Deixa eu adicionar mais comentário, porque ainda tem mais uma coisinha que eu quero mostrar para vocês. Então, a gente vai executar, agora ver o que vai acontecer quando eu adicionar o separador. Olha, aqui a gente está vendo, os dados já estão organizados. E eu sei, né, o que cada um desse aqui representa, porque eu já conheço o dataset, eu já tinha visto ele em outro, eu peguei inclusive esse projeto aqui é de um exemplo de um curso que eu fiz, tá, de Machine Learning, e eu já sei que isso daqui corresponde ao meu ID dos meus usuários, eu sei que esse daqui é o ID dos meus filmes, eu sei que isso daqui é a revisão que eles receberam, e isso daqui é apenas a data, que não vai ser relevante para esse projeto. Então, o que eu vou fazer? As minhas colunas aqui estão com registro de dados, então eu quero colocar cada coluna com o seu nome. Então, eu vou fazer o quê? Eu crio um column names, um objeto, que vai receber uma lista com o nome das colunas que eu quero, cada uma na sua ordem, né? Primeiro, eu quero que a primeira coluna se chame User ID, segunda, Item ID, Rating e Timestamp, tá? Eu criei meu objeto aqui, e agora eu vou passar ele como parâmetro aqui no meu id.csv. Eu vou adicionar uma vírgula e vou chamar aqui o parâmetro names e vou passar como parâmetro para names, eu vou chamar a minha column names, né? Tá definindo aqui. Então, a gente vai dar aqui o print. E olha o que aconteceu. A gente tem todas as colunas, cada um com seu nome. E aqueles dados que estavam aqui, eles passaram para o meu primeiro registro, né? Registro de número 0. No caso, nesse dataset aqui, cada registro desse aqui é uma avaliação, tá? Vocês estão vendo aqui que tá repetindo esses aqui? Isso daqui são os usuários. Esse aqui é o mesmo usuário, tá? O que quer dizer isso aqui? Que esse usuário, ele ele avaliou 3 vezes 3 filmes, né? O filme com o ID 50, o filme com o ID 172 e o filme com o ID 133. Essa daqui é a avaliação dele para cada um desses filmes. Porém, a gente precisa saber que filmes são esses, né? Porque aqui só tem o ID do meu filme, não tem o nome dele. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai juntar esse meu data frame com o meu segundo data frame. O meu segundo data frame, ele é o quê? Ele contém os títulos dos mesmos filmes do primeiro dataset. Então, a gente vai importar esse dataset aqui em um data frame 2, tá? O segundo dataset é esse aqui, Move ID Titles. A gente vai importar ele aqui para o meu objeto de F2. A gente vai chamar o de F2, read CSV, vai trazer aqui, vou dar um head para ver os primeiros registros.
Então, aqui a gente tem os itens ID, né? Que são o ID dos meus filmes e cada título correspondente, né? Lembrem que cada ID desse aqui é o mesmo que esse, tá? Então, provavelmente no 50, quando chegar aqui no 50, eu vou ter o nome desse filme aqui. Então, o que a gente quer fazer agora? A gente precisa juntar isso aqui para eu poder ver essa minha coluna com o título aqui nesse meu dataset, para eu poder saber qual é o filme que eu estou vendo aqui, avaliando. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o merge. O merge eu não expliquei para vocês na primeira aula, né? Porém, por conta do tempo, né? Que a gente tem pouco tempo por aula, então... Mas eu vou estar mostrando aqui para vocês como utilizar. O merge é uma função que funde data frames ou séries em pandas. No nosso programa de aprendizagem, nós temos dois data frames com uma coluna em comum. Nossa coluna comum é essa aqui, né? E nós iremos juntá-las no primeiro data frame, no caso, data frame 1. Unindo os dois datasets com base em uma coluna comum, item ID, e os parâmetros utilizados no meu merge, tá aqui a função, né? O meu merge, ele é uma função built-in, tá? Uma função já escrita pelo Python, no caso, pelo Pandas. E toda função built-in tem parâmetros, então aqui eu coloquei os parâmetros que a gente utilizou nessa função, né? Chamei aqui o meu data frame que eu quero armazenar, onde eu quero armazenar toda essa minha mudança, o meu merge. Eu chamei pd merge e passei como parâmetro, ó, o primeiro data frame, o nome do meu primeiro data frame é df, o nome do meu segundo data frame, df2, e eu chamei aqui, ó, a coluna em comum pela qual faremos a união, que é o item ID, on item ID. A gente vai executar. E agora vamos visualizar isso aqui. Agora a gente tem aqui a coluna com os títulos de cada filme no nosso primeiro data frame, ó. Aqui o nosso data frame, né, o primeiro. E agora nós temos os filmes, né, aqui. Então, o filme 50 de ID50 era Star Wars, o de 1977. A gente vê que ele tem muitas avaliações aqui, né? Os 5 primeiros registros estão sorteados aqui, porém os 5 primeiros registros já são de Star Wars. Agora a gente vai começar a fazer uma análise exploratória dos dados. Iremos visualizar como os nossos dados estão distribuídos. Então, a gente vai primeiro importar as bibliotecas para visualização dos dados. Né? A gente vai importar o Matplotlib e o Seaborn, que a gente vai fazer um gráfico de cada um. Tá? Isso daqui é um estilo, para definir o estilo do plot do Seaborn. Até agora está tudo certo, para que vocês entenderam essa parte de merge. Vocês estão conseguindo entender, pegar até aqui? Tudo tranquilo, né? Bem facinho. Tá, então vamos começar a análise exploratória dos dados. A gente importou as bibliotecas de visualização para gerar os gráficos. E o que a gente vai começar usando? A gente vai utilizar o Group By. O Group By é uma outra função que vocês não chegaram a ver no curso, porém ela também é muito utilizada em Pandas, tá? O que ela faz? A função Group By, ela é utilizada para dividir os dados em grupos com base em alguns critérios. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar um data frame de avaliações, com aquele dados rating, contendo a média e o número de avaliações. Vou explicar melhor para vocês vão conseguir visualizar o que a gente está fazendo aqui. Tá? Aqui é o nosso código, isso daqui são comentários, tá? Acredito que eu não precise falar para vocês mais, porém, só retificando aqui. Então, a gente tem aqui o nosso DF e a gente vai chamar o Group By. E o que eu vou passar como parâmetro? Title. O que eu quero dizer com esse Group By Title? Eu estou agrupando pela coluna title, coluna de títulos de filme. E aí eu vou chamar o meu rating e vou pegar a média desse meu rating. Aqui, ó, eu trouxe até um dicionáriozinho para vocês. O rating mean está pegando a média de classificações. E agora eu estou utilizando o sort values. E eu estou passando aqui o and false. O que quer dizer isso? Sort values, ele vai ordenar os valores da forma que eu quiser, os valores do meu data frame, né? No caso, eu quero ordenar os valores em ordem decrescente. Ascend quer dizer crescente, false, então, é decrescente, tá? Estou passando false para minha ascend. E eu estou puxando o head para visualizar os 5 primeiros registros. Então, bora ver o que vai acontecer. Aqui, a gente tem a média de avaliação que cada filme recebeu. Aqui, ó. Eu pedi para ordenar, né? O grupo vai estar por título. Então, aqui, nós temos o título desse filme aqui. Eu não faço ideia que filme é esse. Mas aqui é a média de avaliação dele, né, 5.0. A gente lembra que a avaliação de filme geralmente é de 1 até 5, né? Então, esses aqui são os que receberam avaliação mais alta, tá? Tem outros também, porém a gente só está visualizando os 5 primeiros. Como eu coloquei em ordem decrescente, né, já mostrou
a partir de 5. Agora vamos ver os filmes com mais avaliações, que mais receberam avaliações. Agora a gente vai chamar aqui o DF Group By, vai fazer o mesmo Group By, agrupar por títulos, só que eu vou chamar a minha coluna com as minhas avaliações e vou chamar um count. O que, que o count vai fazer? Ele vai fazer uma contagem dessas minhas avaliações. Chamei também o sort values, né, para colocar em ordem decrescente, e vou passar um ponto head. O que, que vai acontecer aqui? Então, a gente vai ver cada filme com quantas vezes eles foram avaliados nesse meu dataset, né? E isso aqui está em ordem decrescente. Então, Star Wars foi o filme que mais recebeu avaliações. Segundo esse Context, e tem esses outros aqui, a quantidade de avaliações. E a gente pode observar que isso daqui é uma série. Vocês lembram o conceito de série? É um data frame com apenas um índice e uma coluna de valores, né? Um índice e uma coluna de valores. O Group By, ele retorna valores em uma série, tá? Porém, para melhorar a visualização, a gente vai fazer o quê? A gente vai passar essa série para um data frame. Então, eu criei um data frame chamado Ratings, que vai colocar o quê? Ele vai receber o quê? Vai receber o meu Group By, né? O meu agrupamento por título com a média das minhas avaliações. A média das avaliações são essas aqui, né? A gente vai passar, chamar o Res, para ver. Só, é o mesmo que está aqui, porém agora está em um data frame, tá? O que eu fiz foi só passar para um data frame chamado Rates, que a gente vai trabalhar com ele. Então, a gente tem aqui cada filme, né? A sua média de avaliação. Porém, o que a gente precisa ter em mente? Que a média de avaliação de um filme depende de quantas pessoas o avaliaram. Se um filme tem uma média 5.0, por exemplo, de avaliação, isso não significa necessariamente que ele está entre os mais bem avaliados. Ele pode ter simplesmente recebido apenas uma avaliação de 5.0. Então, como a média vai ficar 5.0. Então, para ter uma ideia de quantas pessoas avaliaram cada filme, nós vamos criar uma coluna com a quantidade de avaliações. A gente vai chamar aqui rates e vai chamar essa coluna aqui nova, tá? Num of ratings. E o que ela vai receber? Ela vai receber o meu group by, né, o meu agrupamento por título, com a minha contagem de avaliações. Então, o meu número de avaliações vai receber esse group by aqui. A gente vai dar um head aqui. Olha, então a gente já tem uma nova coluna, a gente tem cada filme, a sua média e quantas pessoas avaliaram, né? Quantas pessoas avaliaram esse filme aqui, quantas vezes ele foi avaliado. Cada filme tem um desses, tá? Esse daqui a gente só tá olhando os 5 primeiros registros. Para encurtar, ficar melhor a visualização, vou estar fazendo assim. Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai criar um histograma para visualizar os dados. Vocês acreditam que vocês lembram, né? O histograma da aula de Matplotlib. A gente vai fazer um aqui. Mas antes de passar para essa parte, eu vou perguntar novamente se vocês estão entendendo, se está tudo bem até aqui. Se não tem alguma dúvida. Daqui a 10 minutos eu passo a lista de frequência. Não, acho que eu vou passar logo. Não, daqui a 10 minutos. Tá, então vamos continuar. Vamos fazer a parte do gráfico, depois eu passo a lista de frequência, tá? Ok, então a gente vai fazer um histograma. Aqui são os códigos, tá? A gente vai chamar o PLT figure, que é o plot figure. A gente vai chamar uma figura. Eu vou definir o tamanho da minha figura. Eu até coloquei aqui para vocês, né? O que essa minha funçãozinha está fazendo. Ela recebe esses dois parâmetros aqui, largura e altura. A gente colocou 10 por 4, né? Isso daqui está em polegadas, tá? Essa medida aqui. Então, é só para definir o tamanho da minha figura. E agora eu vou chamar a minha coluna num of rates do meu dataset, do meu data frame ratings, e vou chamar o ponto hist. O ponto hist ele vai criar o nosso histograma. E bins é o número de intervalo que o histograma considera para criar as barras. Só para visualização mesmo, tá? Não é nada muito importante. A gente vai dar um printzinho aqui. O que tem aqui? A gente pode ver aqui que poucos filmes receberam muitas avaliações, né? A maioria dos filmes, eles têm quantas avaliações? 1 ou 0, tá? Esses daqui são os filmes e as suas avaliações. E levando em consideração que a maioria das pessoas apenas assistem os filmes que são sucessos de bilheteria, faz sentido afirmar que são esses que receberam mais revisões no nosso dataset, né? No caso, esse aqui que está maior, são esses filmes aqui que a gente está falando, que geralmente são os filmes mais assistidos, que são mais avaliados também, né? Que são os filmes de bilheteria. E a gente vai criar um outro plot
Agora esse daqui é um plot no Seaborn, tá? Que é o join plot. Ele vai plotar um gráfico de duas variáveis com gráficos bivariados e univariados. A gente tem o parâmetro aqui alfa, que é só a transparência dos pontos, tá? Chamei o SNS join plot, para chamar o meu join plot, passei como parâmetro o meu x, meu y. O que que eu quero comparar aqui? Quero comparar o meu rate, né, minha média de avaliações, com o meu número de avaliações. Agora a gente vai dar aqui uma executada. A gente vai olhar aqui. O que que a gente tem nesse gráfico? Aqui, a média em que um filme recebe mais avaliações, é mais provável que ele obtenha uma classificação mais elevada. Então, a gente pode ver aqui, olha, esse filme aqui que tem mais avaliações, isso aqui é o número de avaliações, tá? Então, esses que estão aqui em cima, eles receberam mais avaliações, receberam entre 400 e 600, por exemplo. E vocês podem ver que eles estão mais próximos de ter recebido uma avaliação 5.0, né? Eles estão entre aqui o 3 e 5. Então, os que mais receberam mais avaliações são os mais bem avaliados. Então, quanto melhor o filme, mais pessoas assistem e, consequentemente, mais pessoas avaliam. Tá. Agora que a gente tem uma ideia geral da aparência dos nossos dados, a gente vai prosseguir para a criação de sistema de recomendação simples. Bom, vou logo passar aqui a lista de frequência, tá? Antes da gente partir dessa parte aqui, deixa eu passar aqui a frequência para vocês. Vou dar aqui 5 minutinhos, não, 5 não, 3 minutinhos para vocês assinarem, tá? A gente vai dar essa pausa rapidinho antes de dar continuidade no nosso código. Quem quiser mandar pergunta, fique à vontade para mandar no chat, ou para perguntar aqui na chamada, tá? Que a gente vai estar respondendo. Boa tarde, pessoal. Enquanto a Lana está dando essa pausa aí, eu vou dar umas dicas para vocês. Eu estava pesquisando na Udemy cursos grátis, e tem vários cursos também lá, tá? Que vocês podem acessar de redes neurais, de machine learning em geral. E eu achei esse aqui, que foi sobre a aula de ontem, que o Vitor falou sobre Tech-Able Machine. E ele está em inglês, mas assim, tem a legenda, vocês podem colocar, e ele está bem legal. E vocês podem dar uma olhadinha nesse curso para quem interessou, principalmente assim, para quem não é da área, né, da computação e tem dificuldade com códigos. Ele é muito simples, né? Então ele faz classificação de imagem, classificação de áudio e mostra de forma prática para vocês. Então, fica essa dica. Coloquei aqui no chat, tá? O link do curso grátis aí para vocês. Se vocês souberem de outros, também podem compartilhar com a gente. Eu vou colocar lá no Telegram também para vocês. Pessoal, vocês assinaram a lista? Tudo certo? Tem alguém que falta assinar? Já mandei aqui o link, tá? Link da frequência. Vou mandar aqui. Adriana, eu mandei aqui, tá? O link da frequência para você assinar.
Alana, você está na organização aí da prática? Sim, professora. Eu vou dar continuidade já. Ah, tá. É porque nesse intervalo eu também eu podia mostrar para vocês. Eu queria saber, por curiosidade, se vocês conhecem também o Anaconda Navigator. Alguém já utilizou? Que também ele é um ambiente, né? É uma interface gráfica de usuário, que você pode também estar instalando aí para o seu computador, caso você não queira trabalhar com o Colab. Eu não sei, eu acho que a gente não falou antes sobre o Anaconda, não, Alana? Eu cheguei a comentar algumas vezes, porém nunca cheguei a aprofundar. Mas, professora, ainda bem que a senhora me lembrou isso, porque hoje eu reparei uma coisa, na aula de. Deixa eu lembrar qual foi a aula, acho que foi na aula 6, Site Learning, a gente fez o primeiro exemplo, né? Tinha um plot e algum aluno perguntou, não lembro quem foi o aluno, mas o porquê que os gráficos do Lembro, Matplotlib lembro, estavam lembro. afastados, a senhora lembra? Eu fui ver isso eu vou até mostrar aqui para vocês, só para vocês verem. Aqui, ó, você tá vendo que tem esse espaço aqui? Mesmo aqui partindo do zero, ele não tá grudadinho aqui, né, o nosso histograma. Isso daqui é uma configuração do Google Colab, tá? Então, quando a gente for fazer isso aqui, por exemplo, no Jupyter, lá pelo Anaconda, isso vai ficar certinho aqui, vai ficar grudadinho. Então, eu estava reparando isso hoje, que eu estou utilizando o Jupyter também, né? E eu vi que tem essa diferença aqui, tanto para a Matplotlib quanto para Seaborn, lá no Jupyter Notebook isso daqui fica normalizado. E bom que a senhora lembrou isso. Então, é legal, gente. Isso aí a gente pode abordar no próximo curso, que tem aí esse Anaconda Navigator, ele vem com várias ferramentas, como o RStudio, vem PyCharm, vem o Spider, Orange, então vem várias ferramentas. E assim, um cientista de dados, ele não pode se prender só, né, a uma ferramenta, ele tem, na verdade, que estar olhando aí uma visão geral. Então, E eu acho que o Anaconda, o Jupyter, né, é o mais ideal para programar em Python, porque a gente está utilizando o Google Colab aqui, mas é pela facilidade, né, pelo tempo do curso também, porque quando a gente utiliza um programa que vai rodar na nossa máquina local, a gente precisa instalar. A gente precisa instalar o Python, a gente precisa instalar o Anaconda, a gente precisa instalar as bibliotecas, então é um pouquinho mais de trabalho para vocês, entendeu? Então, por isso que a gente está utilizando o Colab. Eu já tinha falado isso aqui, mas só reforçando agora que a professora falou do Anaconda. Porém, o Anaconda, ele é o mais utilizado para Python e é o que oferece melhor ambiente de programação, tá? Então, vocês conseguiram entender até essa parte aqui dos gráficos? A gente não precisa necessariamente utilizar esses gráficos para visualização, né? Isso daí é mais uma questão de preferência. Se vocês acharem que a visualização fica melhor com outro tipo de gráfico, vocês podem utilizar à vontade, tá? Isso daqui é só para visualização mesmo, para a gente ver algumas regrinhas que estão no nosso dataset, né? Coloquei aqui como conclusão, né? Quando vocês forem abrir esse projeto, vocês vão ter aqui para vocês saberem o que significa cada um desses aqui, o que cada um gráfico está mostrando. Então, a gente vai continuar, tá? Vamos partir para a parte de criação de um sistema de recomendação simples. A gente vai criar agora o nosso sistema. Então, o que a gente vai fazer primeiramente? A gente vai criar uma matriz que tenha os IDs do usuário em um eixo e o título do filme em outro eixo. Cada célula dessa minha matriz vai corresponder à avaliação que o usuário deu ao filme. Então, observem também que haverá muitos valores em AN, né, que são os valores missing, porque a maioria das pessoas não viu a maioria dos filmes. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, vou explicar direitinho o que vai acontecer nesse novo data frame. A gente cria aqui o MoveMatch, que eu criei um objeto, chamei de MoveMatch, e o que ele vai receber? Ele vai receber Pivot Table. Pivot Table, ele vai criar uma tabela dinâmica em estilo de planilha, como um data frame. Vocês lembram que acho que na aula de NumPy, eu falei para vocês que o pivô é uma técnica que ela vai estar invertendo linhas e colunas. Ele vai dar uma visualização diferente para o data frame, né? Se a gente quiser visualizar fazer outros tipos de análise daquele mesmo dataset. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar como índice os nossos usuários e as colunas vão ser cada filme. Seus valores vão ser cada avaliação que cada filme recebeu. Então, a gente vai dar um head aqui para mostrar para vocês como que vai ficar esse nosso
novo data frame. Vocês lembram que o pivô ele está invertendo, né? Então, o que aconteceu aqui? A gente tinha a nossa coluna com título de filme, né? E agora que as nossas colunas que estavam assim, estavam retas, né? Elas estão aqui deitadas no formato de uma linha. Então, a gente tem aqui o title, e cada coluna dessa agora é um filme. E cada valor, como eu tinha falado aqui, cada valor é uma avaliação que o usuário deu ao filme. Tipo, o usuário 0 aqui, ele deu essas avaliações. Se tem N a N, isso significa que ele não assistiu ou não avaliou o filme, tá? Então, aqui o usuário 1, ele não tem avaliação para esses filmes aqui, porém ele tem aqui uma avaliação de 2.0 para 101 Dálmatas. E ele tem de 5.0 para o Angry Man. Então, nesses outros aqui, a gente não assistiu. Porém, cada usuário tem avaliação para cada filme, né? Só entendi que tá passando o carro-som aqui. Eu vou dar uma... Esperar passar aqui. Tá bem barulhento. Enfim. Deixa eu deixar isso aqui para vocês verem. Tá, agora a gente vai olhar aqui os 10 filmes mais avaliados. A gente vai chamar o Rates, né? O Rates, lembrem que o Rates a gente criou... Cadê? O Rates, ele tá recebendo a média das minhas avaliações. A gente colocou aquele grupo by, né, no Ratings. Então, a gente vai chamar ele e vai chamar um source values para ordenar os valores. E aqui a gente vai passar como parâmetro a coluna none of rates, que são o número de avaliações, né? Então, a gente vai ver os 10 filmes que foram mais avaliados, que mais receberam avaliações em ordem decrescente. Eu chamei aqui o Red 10 para mostrar 10 primeiros registros. Então, a gente tem aqui, o filme que mais recebeu avaliação foi Star Wars, 584 avaliações, e tem esses outros aqui filmes, né? Contact, Fargo, cada um com a sua quantidade de avaliações. Esses são os que mais receberam, os 10 primeiros que mais receberam avaliações. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar 2 desses filmes aqui para avaliar separadamente. Eu escolhi o Star Wars e Liar Liar, que é uma comédia, né? Star Wars é ficção científica, Liar Liar é uma comédia. Esse Liar Liar é aquele O Mentiroso, que é com o Jim Carrey, de comédia, que ele tem superpoderes, etc. Bem legal. Então, a gente vai avaliar esses dois. Deixa eu só confirmar que eu tô aqui. Tá, vamos escolher 2 filmes, né? Já escolhi. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar as avaliações do usuário para cada filme e vai colocar em um objeto. O primeiro objeto vai ser para o Star Wars, que ele vai estar recebendo as avaliações de cada usuário. Então, a gente vai chamar aqui, vou criar esse meu objeto e vou chamar o meu data frame move match, né? Que eu criei ali em cima. Cadê? Deixa eu mostrar para vocês, que é esse data frame aqui. E eu vou estar chamando uma coluna dele, que é a coluna de Star Wars, porque eu quero apenas receber os meus registros de Star Wars, né? Star Wars tá lá para... Não sei para onde ele tá aqui, mas dá para ver. Então, esse meu objeto, ele vai receber apenas as minhas avaliações de Star Wars. E eu criei mais um para fazer o mesmo com o Liar Liar, tá? Então, a gente tem esses 2 objetos aqui. A gente vai trabalhar agora com eles. Tá, a gente vai verificar o de Star Wars, o meu objeto para Star Wars vai mostrar uma série com os IDs dos usuários e as classificações que eles deram ao filme. Então, a gente tem aqui, olha, o usuário 0, ele assistiu Star Wars, ele deu a classificação de 5.0. O usuário 1, 5.0 também. E tem esse daqui que tem o NaN. O que significa isso? Que esse usuário aqui não assistiu ou não avaliou o filme de Star Wars, né? Então, esses daqui são só os 5 primeiros registros, né? A gente vai ter um monte de registros aqui. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a parte para fazer o sistema. A gente vai utilizar o CoreWith. O que faz o método CoreWith? Ele vai obter correlações entre 2 séries de pandas. Lembre que cada uma dessas aqui é uma série, tá? Se a gente ver aqui, ó, deixa eu fazer, vou dar um print de novo. Isso daqui é uma série, ó. Uma série são índices e uma coluna apenas de valores. Então, o meu CoreWith, ele vai fazer essa correlação matemática entre 2 séries de pandas. Então, eu criei aqui um outro objeto chamado similares a Star Wars, e ele vai receber o quê? Ele vai receber o data frame movement, e eu vou chamar aqui o CoreWith, que é o meu método aqui, e está passando como parâmetro essa minha série que eu criei. No caso, esse daqui é similares a Star Wars, então ele vai estar recebendo a minha série com avaliações similares de Star Wars. E eu fiz o mesmo para o Liar Liar. Vai executar, e agora a gente vai visualizar o de Star Wars. Então, aqui a gente vai ver o quê?
os primeiros que estão aqui não estão necessariamente numa ordem, né? Porque eu não coloquei o sort value. Só estou mostrando os 10 primeiros aqui, e cada um com sua correlação com Star Wars. Que tem uma até que está negativa, né? Quer dizer que ele tem pouquíssima correlação. E a gente tem um aqui com N a N. Isso significa o quê? Que essa pessoa não assistiu, né? A pessoa que avalia aqui esse filme aqui, ela não assistiu também Star Wars. Então a gente precisa retirar esses valores missing, tá? Para poder trabalhar direitinho com esse nosso dado, para visualizar bem. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai limpar isso, removendo os valores N a N e usar o data frame em vez de uma série, porque isso aqui é uma série, né? Vai utilizar um data frame também. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai utilizar o drop na. O drop na em place true, ele faz uma operação em place e retorna none, ou seja, ele vai remover os valores missing. Então, a gente criou aqui o core, que é de correlação Star Wars, chamou o data frame, né, para criar um data frame, e a gente vai chamar como parâmetro a nossa sériezinha aqui de similar to Star Wars, e vai vai criar uma coluna relação, porque a gente viu que isso daqui tá sem o nome, né, essa coluna aqui, então a gente criou correlação, que é o nome dessa coluna. Então, a gente vai chamar o core Star Wars novamente, agora com essa coluna nomeada, e vai chamar o drop para retirar esses valores missing. Então, bora fazer novamente aqui o red 10 para ver se esse valor vai sumir. Olha, o que aconteceu aqui? Aquele valor saiu. Então, aquele filme lá, né, foi tirado daqui. Aquela avaliação, no caso. Isso. Então, se a gente ordenar o data frame por correlação, nós podemos obter os filmes mais semelhantes, né? Que cada um tem sua correlação com Star Wars, tá? Então, a gente pode ver o que mais se aproximam nessa correlação. Então, a gente obteve alguns resultados também que não vão fazer sentido, tá? Quando eu vou dar um print aqui para vocês, vou mostrar o que não faz sentido. E isso ocorre por quê? Porque há muitos filmes que foram assistidos apenas uma vez por usuário. Você lembra que aquele problema inicial, né? Ele vai estar refletindo aqui também. Ó, há muitos filmes assistidos apenas por usuários que também assistiram Star Wars, né? Star Wars foi o filme mais popular. A gente viu lá. Então, a gente vai fazer aqui, vou ordenar aqui os que estão com uma correlação mais próxima do meu filme, e foram esses filmes aqui, né? Se a gente pesquisar aqui, Halloween, não sei qual é esse filme aqui, a gente vai ver aqui, né? Para ver de que é esse filme. Para ver se ele tem alguma semelhança com Star Wars. É um filme de drama, né? Aparentemente, não tem muita relação. Então, a gente já sabe que tem aquele erro lá, provavelmente foi porque esse filme foi assistido apenas uma vez, 2 vezes, e não teve uma avaliação que seja relevante aqui para essa minha correlação. Então, a gente chamou, né, como falei, novamente, chamou o sort values, e a gente vai usar o correlation para ordenar. A gente vai ordenar os valores com base nessa coluna em ordem decrescente. Só explicando aqui novamente, né, para vocês não ficarem perdidos. Então, a gente precisa corrigir isso. O que a gente vai fazer? A gente vai filtrar os filmes que tiveram mais de 100 avaliações. Então, a gente não vai correr o risco de ter um filme similar que seja considerado similar porque ele só teve uma avaliação, por exemplo. Então, a gente vai apenas filtrar os filmes que tiverem mais de 100 avaliações, que isso vai ser interessante, né, para a nossa... Deixa eu deixar esse aqui aberto. Para a nossa correlação. A gente vai utilizar o quê? A gente vai utilizar o join para juntar o número de avaliações ao meu data frame com as correlações de Star Wars. A gente tem o nosso data frame com Star Wars, né? São apenas esse daqui, com a correlação. Porém, a gente precisa também daquela nossa coluna que a gente criou no data frame rates, que é números de rates, números de avaliações. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai chamar no meu core Star Wars, a gente vai chamar o core Star Wars.join rates, que é o meu data frame, e a coluna que eu quero desse meu data frame, que eu quero que seja juntado a esse meu data frame, no data frame core Star Wars. Então, a gente vai dar um head aqui, vai visualizar o que aconteceu aqui. Olha, a gente tem o mesmo data frame, tá? Cada filme com a sua correlação com Star Wars, e o número de vezes que eles foram avaliados. Tá vendo que tem alguns que foram pouquíssimas vezes avaliados, 9, 5, 41. Então, a gente vai agora fazer um filtro para apenas mostrar os filmes que são mais avaliados, como esse aqui, a partir de 100, né, que eu falei, 100, 125, então a gente vai fazer o quê? Chamei aqui Core Star Wars novamente, a gente vai filtrar os filmes que receberam mais avaliação e ordenar aqui, tá vendo? Está ordenando
pela correlação em ordem crescente, sort velas correlação. E aqui o filtro que eu falei para vocês, a gente está chamando na nossa coluna de avaliações todos os que tiveram mais de 100 avaliações, tá? Core Stars, esse daqui é o filtro, mais de 100, e vai chamar o sort values, que vai ordenar esses valores em ordem decrescente, pela coluna correlation. A gente chamou um head aqui para dar uma olhada. E agora sim a gente vai ter os filmes que estão relacionados com Star Wars. E a gente pode ver aqui qual é o segundo filme que tá mais próximo aqui, olha. Tá vendo aqui a correlação? Tá mais próximo desse 1.0, esse daqui de 0.7. Então é Empire Strikes Back de... Pra ver aqui, qual filme é esse aqui? Ele é um filme de Star Wars, é outro filme da nossa saga, né? E esse também é um outro filme de Star Wars, e se eu tô falando alguma besteira aqui, né, é porque eu nunca assisti, então também não me julguem por isso, tá? Mas todos esses filmes aqui, eu não sei esse aqui, mas todos esses aqui são filmes de Star Wars, então eles vão ter uma correlação, né? Provavelmente se eu gosto de Star Wars, esse daqui de 1977, eu vou gostar dos outros filmes de Star Wars também. Então esse daqui já tá me recomendando filmes semelhantes ao Star Wars. Então aqui a gente já tem a nossa recomendação para usuários que gostam de Star Wars. Agora a gente vai fazer o mesmo processo, só que para aquele filme de comédia, né? O Liar Liar. A gente fez aquele mesmo processo, a gente criou um objeto, um data frame, né? Que vai receber a gente colocou a coluna correlação, vai tirar os valores missings, vai chamar o Joy para juntar o número de avaliações com o meu core Liar Liar, que é as minhas correlações desse filme. E agora eu vou fazer aqui o filtro, né? Eu quero apenas os filmes que tiveram mais de 100 avaliações. E eu vou utilizar o sort values para ordenar esses valores da minha coluna correlação em ordem decrescente. Então, se a gente der aqui um print, né, a gente vai ter os filmes que estão mais correlacionados com o meu Liar Liar. Aqui deu Batman Forever, né? Eu não faço ideia de qual seria a relação. Porém, eu imagino que é porque Liar Liar seja um filme de ele ter superpoderes, então provavelmente por isso que o nosso correlation tá achando que Batman Forever é um filme que é uma pessoa que assiste Liar Liar pode gostar também. E olha que interessante aqui, o terceiro filme dessa minha data frame aqui é o filme do Máscara, que é um filme de comédia de um herói, né, vou colocar entre aspas, que é também com Jim Carrey, então tem muita relação com o filme Liar Liar, que Liar Liar é aquele O Mentiroso, né, que é também com Jim Carrey, então a gente pode estar fazendo isso para qualquer filme, né, apenas a gente precisa fazer esse nosso passo aqui, e a gente vai retornar os valores que são os filmes com correlações mais próximas para o filme que eu quero avaliar. E esse foi o nosso exemplo, tá, de sistema de recomendação. Como eu falei, não seria aquele sistema grande, até porque tem aquela questão, né, de que um sistema de recomendação mais complexo, ele exige mais recursos, exige mais conhecimento em álgebra linear. Então, esse foi o exemplo de hoje, né? Se alguém tem alguma dúvida, se quem quiser mandar dúvida, a gente vai responder. Eu coloquei aqui também no finalzinho da minha aula, né, um resumozinho do que a gente viu no curso. O que a gente viu? Na aula 1, a gente viu conceitos de introdução ao machine learning, né? Apresentei para vocês, dei algumas dicas de filme, dicas de livros. Na aula 2, a gente viu o Google Colab, a gente conheceu o Google Colab e fez uma revisão em fundamentos em Python. A gente viu lá como criar arrays, não, arrays a gente viu na aula de array, né? Em Python a gente viu como criar uma variável, como imprimir uma variável e outros fundamentos de Python. Na aula 3 a gente viu NumPy, né, análise de dados com NumPy, a gente aprendeu a criar arrays, matrizes de 1D, 2D, 3D. A gente viu na aula 4 com pandas também, a gente aprendeu a criar séries, aprendeu a criar data frames. Na aula 5, deixa eu aumentar aqui, porque... Na aula 5, a gente viu visualização de dados com Matplotlib, vimos alguns exemplos de gráfico que a gente pode estar utilizando. Na aula 6, a gente viu introdução ao scikit-learn e o exercício prático de regressão linear. Vocês lembram daquele exercício que abrevou
o preço da pizza, era um exemplo já, nosso primeiro exemplo de machine learning, né? Com regressão linear. Na aula 7, a gente viu o algoritmo largo de decisão, a gente fez uma análise do dataset diabetes. Na aula 8, a gente fez clusterização com K-means e fizemos uma análise de dados do nosso dataset Iris também. Na aula 9, a gente teve redes neurais artificiais, né? O Vitor apresentou para vocês a Teachable Machine. E na aula 10 foi o projeto final, Sistema de Recomendações. Essa aqui é a nossa equipe técnica do curso, né? Os rostos por trás da nossa equipe, nossos coordenadores, subcoordenadores, bolsistas. Então, nós agradecemos a participação de todos vocês. Porém, vamos continuar aqui, tá? Só mostrando mesmo para dar uma finalização à nossa aula. Então, professora, se a senhora quiser parar a gravação, a gente continua respondendo aqui o pessoal. E eu vou passar o questionário. A gente quer agradecer também todo mundo, né, Alana? Agradecer a Alana também aí, que foi muito trabalho, mas deu tudo certo. Se alguém quiser falar... Alana, quem é que está gravando a reunião? Eu acho que é a Suzy, professora. Tá, eu vou interromper.